Olá, queridos amigos. Vamos ao nosso estudo do dia de hoje, dia 27 de maio, com a leitura inicial do texto Ao Salvar-nos, lição 94 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico, ditado por Emmanuel. Ao salvar-nos, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Marcos capítulo 15, versículo 30. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não poderia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo. A fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral, nas mesmas circunstâncias. Se nos demoramos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com o esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chama-nos loucos e, quando nos surpreende em experiências culminantes revestidas da dor sagrada, que nos arrebata às esferas sublimes, passa junto de nós e, exibindo gestos irônicos, e, recordando os altos princípios esposados por nossa vida, exclama desdenhosa: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Após a leitura do texto, vamos fazer nossa prece inicial, pedindo a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo maior, aos Espíritos que nos protegem, que nos acompanham, que nos intuem no caminho do bem, que mais uma vez se compadeçam de nós e nos ajudem, nos orientem e nos abençoem com esse estudo, com as palavras que vamos ler, sobre as quais vamos meditar. Fica conosco, Senhor, fica conosco, Mestre amado, que assim seja. Bom, o estudo de hoje, essa pergunta 919, eu vou reler aqui, qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? E a resposta dos Espíritos é: um sábio na antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí vem a nossa grande dificuldade, né? Que a própria equipe do Kardec perguntou, né? Como é que a gente faz? Né? Como é que a gente faz para conhecer a si mesmo? Como é que a gente realmente faz uma autoanálise? E aí Santo Agostinho vem nos dizendo, como ele fazia no seu tempo de encarnado, né? Que todo final do dia ele se perguntava, né? Ele se colocava algumas perguntas, ele se questionava se ele tinha feito mal a alguém, se ele tinha decepcionado, magoado alguém, ou, resumidamente, se ele tinha feito a alguém o que não gostaria que fosse feito para ele, ou se deixou de fazer alguma coisa que ele gostaria que tivesse sido feita. Então, ele coloca isso como uma rotina para ele, né? Sempre antes de dormir, interrogar a sua consciência, e creio que é assim mesmo que a gente deve proceder. A gente precisa, talvez não de forma de maneira tão formal como ele, né? Sempre na hora de dormir, mas sempre que a gente puder, que a gente tiver uma oportunidade de meditar, uma oportunidade de parar um pouquinho, respirar e pensar um pouco na vida, a gente se perguntar se a nossa conduta tem sido como deveria ser, né? Avaliar a nossa conduta, nos perguntar sempre, a cada pequeno ato da nossa vida, se aquilo realmente deveria ter sido feito. É um hábito saudável. A gente precisa
ter esse hábito, né? E aí eu fico me imaginando aqui, né, fazendo esse estudo, pensando, né, como é que a gente pode... Santo Agostinho fazia isso toda noite, né? Ele se colocava toda noite. Mas eu acho que talvez se a gente não tivesse hábito de fazer toda noite, ou todo dia de manhã ao acordar, ou na hora do banho, ou o que quer que seja, mas se a gente tivesse o hábito de, a cada ato decisivo que nós tivermos na nossa vida, a gente pensar, né? E, por exemplo, ao tomar uma decisão de ir ou não ir para algum lugar, ou ao tomar a decisão de brigar com alguém, ou ao discutir, ofender, a gente deveria ter esse hábito, né, de tentar frear nossos impulsos, mas como a gente infelizmente não freia, nem sempre a gente consegue frear nossos impulsos, principalmente, né, os impulsos mais nefastos para nós, a gente vai precisar refletir, a gente vai ter que parar para pensar no tudo que a gente acaba fazendo. A gente sempre acaba refletindo depois que já fez, né? E talvez seja isso um grande problema, né? A gente toma decisões e reflete sobre elas depois. Outra coisa que é importante sempre observar é que nós costumamos ser muito severos com o próximo, né? Nós julgamos todo mundo, nós julgamos o chefe, nós julgamos o político, nós julgamos todo mundo e raramente a gente aproveita o erro do próximo ou o que nós consideramos erro do próximo para nos avaliar. Então, quando a gente julga alguém por um ato que a gente reprova, seria interessante se a gente se colocasse no lugar daquela pessoa e se imaginasse naquela mesma situação. Uma vez eu ouvi um estudo aí na Casa de Alta de Souza, em que o palestrante dizia que não é se colocar no lugar do outro, né? É calçar o sapato do outro. Porque se eu me coloco no lugar do outro, eu apenas mudo o meu lugar e me coloco no lugar do outro e continuo pensando da mesma forma que eu penso. Mas quando eu calço o sapato do outro, eu vejo, né, o quanto dói aquele sapato no outro, o quanto é difícil talvez caminhar com aquele sapato. E talvez seja isso a nossa principal dificuldade, né? É a gente não se colocar no lugar do outro, mas se colocar na situação do outro. Porque uma coisa é você pensar o que você faria quando você está no momento de tranquilidade da sua vida, quando você está num momento de tranquilidade financeira, de um momento de saúde, um momento de harmonia familiar, e outra coisa é você ter a mesma pessoa ter a mesma reação estando passando por um problema qualquer com a família, um problema de saúde ou um problema financeiro. Então a gente precisa realmente calçar o sapato do outro. E dentro dessa reflexão de Santo Agostinho, esse hábito, né, da gente fazer a reflexão diária, ele acaba se tornando uma virtude. Eu não sei qual foi o filósofo que disse, não sei se foi Aristóteles, eu acho que foi Aristóteles que disse que todas as nossas virtudes, no passado, eles eram apenas hábitos, né? Então, o que acontece? Tudo que a gente faz de bom hoje, né, no início a gente precisou fazer aquilo com uma certa dificuldade. Então, se você tem a virtude da caridade, né, você nem sempre foi assim. No início era difícil fazer a caridade, você fazia a caridade com um pouco de relutância, até que você se acostumou com aquilo e você começa a ver que não tem como ser diferente, né? Então todas as nossas virtudes no início foram hábitos. Então, se nós criamos hábitos saudáveis, nós teremos virtudes de forma mais rápida, né? E aí esse hábito, por exemplo, de evitar julgar, ou pelo menos evitar condenar, né? Porque nossos julgamentos são sempre severíssimos, né? Seria interessante a gente desenvolver esse hábito.
né? E esse autoconhecimento, esse autoconhecimento, ele precisa ser constantemente praticado, e justamente nos momentos difíceis. É aquele momento em que você se pega sentindo inveja, é aquele momento em que você se pega sentindo rancor, sentindo vontade de se vingar, sentindo prazer em ofender. É nesse momento que seria bom que nas nossas preces nós pedíssemos mais do que nunca a vigilância, né? Não é, a gente só vai se melhorar com a vigilância. Então, eu acho que um dos principais caminhos para a gente chegar a esse autoconhecimento, ou para a gente caminhar para o autoconhecimento, é a vigilância, né? É a nossa vigilância, e a gente se perguntar não só, além de tudo que de Santo Agostinho disse, né, não só em relação ao que a gente fez ao outro, né, em relação ao que a gente, se tem alguém, né, que tem alguma mágoa de nós, se tem alguém a quem nós tenhamos maltratado, mas também a gente parar para pensar quantas vezes a gente reconhece que teve um sentimento de ódio, de inveja, de ira, né, de orgulho. E se a gente pensar nisso, se a gente realmente investir nisso, a gente vai ver que durante um dia, muitas vezes a gente passa por essas situações, né, da ira, da revolta, da inveja, da hipocrisia e de tantos outros males que nos acompanham aí, dos quais a gente precisa se livrar. Então é importante que a gente pare para pensar não só no que fizemos ao outro, mas no que nós pensamos, mesmo aquilo que não fizemos, mas os nossos pensamentos, não só os nossos atos, né? Então, o autoconhecimento vem por isso, vem por avaliar nossos atos, mas também, e talvez até principalmente, avaliar nossos pensamentos, avaliar como nós nos sentimos diante de situações que para nós são difíceis. Qual é a nossa reação? Ainda que a gente não manifeste, qual é a nossa reação interna? Como é que eu me comporto, né, diante do sucesso do outro? Como é que eu me comporto diante da minha irritação com o outro? Como é que eu me comporto diante de uma situação em que eu me considere rebaixado ou humilhado, né? Então, esse tipo de autorreflexão também precisa ser praticada, né? Eu acho até que Santo Agostinho deixa isso claro também no texto dele, se nós lermos com atenção, né? A gente vê que ao refletir sobre o nosso dia, ao refletir sobre nossos últimos atos, a gente vai acabar vendo o quanto, né, até mesmo durante um dia, durante 24 horas, quantas vezes nós nos traímos, né, tendo esse tipo de sentimento negativo. Creio que é isso que Santo Agostinho nos deixa, que a gente possa realmente praticar, desenvolver o hábito de praticar isso, da mesma forma que a gente pratica a caminhada, que a gente pratica os hábitos de higiene, a gente praticar esse hábito de higiene espiritual, de buscar o nosso conhecimento. Espero que tenha sido útil para alguém essas palavras, e vamos à nossa prece final, agradecendo a Deus, a Jesus, agradecendo a Alta de Souza, aos mentores dessa casa que tão bem nos faz, ainda que de forma virtual, ainda que de forma remota, mas que nos mantém unidos com esses estudos, que nos mantém atentos aos estudos, que não nos deixa nos afastarmos muito dessas palavras que são tão importantes para a nossa vida. Fica conosco, Senhor Jesus, fica conosco, Deus, nosso Pai, e que possamos continuar, que os nossos estudos possam nos ajudar, entre outras coisas, a desenvolvermos o hábito do autoconhecimento, e que esse autoconhecimento realmente possa nos proporcionar mudança, nos proporcionar a nossa reforma íntima e, consequentemente,
uma vida melhor, uma vida mais saudável, né? Uma vida tanto material quanto espiritual, de forma muito mais agradável e muito mais suave e com mais força para enfrentarmos nossas provas e expiações. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.